Hoje você vai aprender a fazer esse sabonete 100% artesanal de morango, feito com argila para clarear a pele e também para rejuvenescer. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então vamos para a receita. Bom, gente, para começar a nossa receita é super simples. Eu estou usando uma base já pronta, tá? Para sabonete, uma base branca glicerinada. Vou cortar em pedaços pequenos e colocar na minha panela. Detalhe: esse fogão que eu estou utilizando é de indução, então eu controlo a temperatura dele, tá? Por isso eu estou fazendo direto nele. Mas se você for fazer aí na sua casa, se quiser, faça em banho-maria. Se não quiser fazer em banho-maria, fogo bem baixo, quase apagando ele, tá? A gente não pode ferver essa base só tem que derreter, ok? Porque a temperatura vai influenciar o nosso sabão, o nosso sabonete, na hora que a gente for colocar os aditivos, tá? Para dar propriedades no nosso sabão. Gente, eu vou colocar aqui dessa base, vou colocar 1,3 kg, tá? Por quê? Porque a forma que eu fiz é caseira e deu mais de 1 kg. Mas normalmente você encontra na internet essas formas já prontas que tem de 500 gramas e tem de 1 kg para base de sabonete. Como a minha eu fiz em casa, ela tem um pouco mais, né? Porque eu não sabia, eu fiz no olho mesmo e ela é de 1,3 kg, beleza? Por isso eu coloco 1 kg e mais 300 gramas à parte. Mas se você quiser fazer com 1 kg só, não tem problema. Bernardo, mas eu quero fazer com meio quilo, é só dividir a receita ao meio, tá? Tudo que eu for usar, você utiliza a metade. Show? Agora eu liguei aqui meu fogão de indução e vou esperar derreter. Derreteu tudo, aí sim nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Como é a primeira vez que estamos fazendo um sabonete assim aqui no canal, eu quero mostrar para vocês detalhadamente. Então preste bastante atenção e não pula o vídeo. Por exemplo, essa espátula que eu estou utilizando é de silicone. Eu vou deixá-la só para fazer sabonete, tá? Não vou pegar e fazer comida com ela porque vai acabar passando gosto para comida. Ainda mais se a gente for colocar essência e essas coisas. Deixa um equipamento só para fazer sabonete e sabão, tá, gente? Por exemplo, essa panela e a espátula é só para eu fazer sabonete. Estou fazendo nessa aqui, que é de indução, é de inox, tá? Porque nessa receita não utiliza soda, então não tem perigo de estragar minha panela. Show? Poderia também usar a esmaltada, mas a minha esmaltada é só de 500 gramas, então não ia caber 1,3 kg, tá? Agora é só deixar derreter. Vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês e aí nós vamos colocar os outros ingredientes. Acelerei o vídeo, tá? Agora prestem bastante atenção, que eu vou começar a colocar os extratos e vou falar para que cada um serve. O extrato não é essência, tá? O extrato ele é para deixar o sabão, o sabonete de vocês com propriedades que eu vou dizer para vocês, tá? Para melhorar o sabonete, mas não dá cheiro. Só para deixar bem claro para vocês. Então prestem bastante atenção agora, não pula que eu vou dar uma aula para vocês, tá? O primeiro extrato que vamos colocar é de aloe vera. Vou colocar 2 tampinhas. Cada tampinha dessa aí tem em média 5 ml. Show? Dei uma parada aqui no vídeo para falar para vocês da aloe vera, do extrato de aloe vera. Nós usamos no sabonete o extrato de aloe vera porque ele é calmante e hidratante. Ele pode ajudar a aliviar irritações cutâneas, tá? Irritações na pele. Proporciona uma hidratação, proporcionando uma sensação de suavidade na pele, tá? Agora vamos para o outro extrato. O próximo extrato é o extrato de cacau. Também vou colocar 2 tampinhas. Cada tampinha dessa tem 5 ml. Vou parar o vídeo novamente e falar para vocês sobre o extrato de cacau. O extrato de cacau é antioxidante, tá? E hidratante também. Proporciona a mesma sensação de suavidade na pele porque
ele retém a umidade, deixando a pele com aquela sensação de maciez. Agora vamos para o próximo extrato que vamos utilizar. O próximo vai ser de calêndula. Vou utilizar também 2 tampinhas. O extrato de calêndula, ele é anti-inflamatório, tá? Ajuda nessa parte no sabonete para peles que é mais sensível, uma pele mais irritável, e também é conhecida por suas propriedades cicatrizantes, especialmente em casos de irritações leves e pequenas abrasões. Bom, gente, coloquei esses 3 extratos e expliquei para que cada um serve. Agora eu vou misturar, lembrando que acabei de apagar o fogo aqui, tá? Porque eu não quero que ele ferva, tá? Até porque a temperatura está controlada. Para você colocar a essência, ele tem que estar numa temperatura que você consiga colocar o dedo sem se queimar, tá? Tem que estar em média aí uns 35 graus, para não perder o cheiro da sua essência. Show? Por isso, vou deixar a essência para colocar por último. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de argila vermelha e uma colher de sopa de argila amarela, tá? Vou falar para que cada uma serve. A argila vermelha serve para revitalizar a pele, tá? Porque ela é conhecida porque ela absorve as impurezas que tem na pele. Controla a oleosidade e também te dá a sensação de suavidade, para você ver como esse sabonete está ficando bom, gente. E a argila amarela, ela é rica em minerais, vai te dar uma sensação de frescor na pele, remove impurezas, ela vai deixar tua pele daquele jeito bem bonitão, tá? Esse sabonete é feito especialmente para quem tem uma pele mais sensível, mais irritável, quer dar aquela hidratada, quer controlar a oleosidade sem perder a hidratação, tá? Ó, eu peguei o fouet aqui, tô misturando muito bem para que essa argila se dissolva e se misture na nossa base. Enquanto eu fui misturando, ele foi baixando a temperatura. Agora sim, eu vou colocar um pouquinho de lauril, tá? Vou utilizar aí uns 30 ml de lauril e também vou adicionar a betaína, tá? O lauril ele vai servir para deixar o nosso sabão mais espumante, tá? Não podemos usar muito para não dar irritação na pele, é só mesmo para dar aquela espuma a mais. A betaína, como é prima do ácido sulfônico, do lauril e tal, a betaína ela vai servir no sabonete também para dar mais espuma, mas ela é hidratante, tá? Ela vai deixar a pele também hidratada, pois ela retém a umidade que sai da nossa pele. Então, vai ter argila que vai controlar a oleosidade, vai ter betaína que vai dar mais hidratação. Então, esse sabão, gente, esse sabonete vai ser top para você pegar aí e vender bastante. A betaína é essa aqui, ó. Tô colocando a mesma quantidade que eu coloquei de lauril. Agora é só misturar muito bem. Vou colocar o meu corante, como vai ser de morango, eu vou colocar o corante vermelho e a essência de morango silvestre, tá? Para quem quiser esses ingredientes, ou só as essências, ou até mesmo para sabão líquido, para esses outros sabões que eu faço no canal, temos um grupo de ofertas onde eu coloco lá tudo que a gente vende, entrega para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Só você clicar no link que vai te levar para o nosso grupo de ofertas. Ó, tô usando o nosso corante aqui do canal. Tô misturando, olha que cor linda, 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 tá vendo? E é isso, gente. Eu tentei colocar mais um pouquinho para ver se dava mais uma avermelhada, mas só foi isso que ele chegou nesse vermelho bonito aí. Por conta da argila e tal, ele não vai fazer muita diferença enquanto de vermelho eu colocasse. Show? Agora eu vou colocar a essência. A essência que eu vou utilizar é de morango, morango silvestre. Eu tenho essa essência para venda, entregamos para todo o Brasil, tá? Vou colocar. Para mim, assim, eu coloco a gosto, tá, gente? Eu não tenho, assim, quantidade certa, não. Mas se você colocar uma ou duas tampinhas, já dá um cheiro maravilhoso, porque essa essência, ela é lipossolúvel. Então, ela pega bastante, ela é mais forte do que a hidrossolúvel. Show? Tô misturando muito bem. Agora eu vou passar para a minha forma, essa forma minha que eu fiz caseira.
Como essa forma minha aqui caseira é feita de madeira, eu forrei, tá, com um plástico. Mas o certo mesmo seria eu forrar com papel manteiga, tá? Porque você faz já a dobratura toda dele e ele fica certinho quando sai da forma. Mas como eu não tinha aqui, eu peguei um plástico mesmo, forrei e coloquei meu sabonete. Agora é simples, tá? É só esperar ele esfriar que ele vai endurecer. Vou deixar ele esfriar e volto para mostrar para vocês o resultado. Mas antes, eu estou borrifando aqui um álcool de cereais para tirar essas bolhas que ficaram em cima. Vou deixar aí endurecer e volto já já. Após 3 horas, olha como ele tá, gente. Eu vou desenformar aqui para vocês verem a facilidade. Eu coloquei uns durex em volta para dar uma segurada aí no plástico para ele não ficar meio torto, tá? Olha isso, gente. Super durinho. O cheiro tá maravilhoso desse sabonete. Esse sabonete eu fiz aí para dar de presente de Natal. Tanto que eu fiz ele ontem às pressas, embalei e dei de presente. Olha isso, gente. Espera aí que o negócio tá difícil de tirar aqui. Ó, saiu. Olha como é que ele fica por baixo. Ele fica branquinho por baixo por conta da argila, tá? Mas isso é normal. Ó, que coisa mais linda. Agora eu vou cortar a olho mesmo, mas o certo é a gente cortar medindo. Tem até uma forma que é própria para isso, tá? Para você cortar certinho o seu sabonete. Vou cortar aqui com a faca mesmo de cozinha e vou embalar. A embalagem que eu vou utilizar vai ser mesmo aquele plástico filme, né? Mas se você quiser, vende aí na Shopee, Mercado Livre, um plástico próprio para isso, tá? Que você dobra e tal, prende e fica muito bonito. E vou colocar também a minha etiqueta, sabonete 100% artesanal de morango, tá? Agora isso não tem mistério, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, deixar quanto mais atrativo para a venda ou para você dar de presente, porque isso é um presentaço. E olha como é que ele fica cortadinho, tá vendo, gente? Olha que sabonete perfeito. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O cheiro nem se fala. Peguei, já embalei tudo e assim que ficou, gente. Super lindão. Gostou? Então curta, comente, compartilhe que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe o seu comentário porque vocês sabem que eu adoro, tá? Quando vocês deixam o seu comentário, nem que seja um oi, porque isso dá engajamento no vídeo. E também, se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!